Servir ao Senhor é muito, muito, muito diferente. Ficamos felizes com isso. Lembramos, irmãos, que no dia 2 de novembro nós teremos a nossa imersão. Aonde estão os soldados? Eita Deus! Esses soldados estão feridos, eles estão caídos, eles estão buscando restaurar suas convicções. Glória a Deus! Amém? Será um dia de sábado, um feriado maravilhoso, onde muita gente não trabalha. Né? Nós vamos desfrutar de Deus, de muito mover do Senhor, de muita cura. Amém, irmãos? Amém! Deixa eu apresentar os meninos aqui. Como é o nome deles? Quem é o Caio? Você é o Caio e ele é o Brian. Que Deus abençoe vocês. Tá bom? Tem mais alguém pela primeira vez? Não, só os dois, né? Que Deus abençoe vocês. Fica à vontade. Meninos alegres, né, irmãos? Eu quero chamar aqui, vem cá, Tiago. Glória a Deus, aleluia! O Deus é o padeiro de Jesus hoje, irmão, para nós. Eu até pensei que queria 2 horas, ele não falou que só o amor tá bom. Glória a Deus! Foi nada, irmão, foi 40 minutos, estava bom. Irmãos, mas a gente sabe que a nossa igreja é 1 hora. Se ele prega 1 hora, ele prega. Se não pregar, fica à vontade. Aleluia! Esse menino que eu já conheço há alguns anos, irmãos. E eu sempre, uma das coisas que quando eu conversei com o pastor Rodrigo, quando nós conversamos sobre a questão dessa obra, eu disse para ele uma coisa: pastor, só tem um grande problema. Eu não gosto de pregador de fora todo dia na igreja. Ele falou: não, mas esse é meu propósito. Eu falei: eu não gosto porque esse negócio de pregador de fora todo dia, uma igreja que todo dia tem um pregador de fora, essa igreja ela não é uma igreja sadia, porque ela não sabe o que a igreja está comendo. É certo, irmãos, que nós temos nossas exceções, de vez em quando, é lógico, né? Mas não uma prática rotineira. E o Eudes é um menino que eu já conheço há muitos anos, já me deu muito trabalho, né? Ele é a esposa, pensa no discipulado, mas todo trabalho não é produtivo, viu? Ele sabe que é bênção, mas que Deus vai usar a vida dele poderosamente nessa noite para falar o meu e o seu coração. Amém? Vamos todas as mãos para cá, vamos orar pela vida dele, pedir para que Deus nos abençoe poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. A esposa e os filhos não puderam estar aqui porque esse mês é a responsabilidade deles do culto lá na igreja, irmãos. E ou ele vinha hoje ou ele não vinha esse mês, que não dava para vir. Então acabou vindo hoje, a esposa ficou lá, está tudo certo. Amém? Senhor Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui está teu filho, que eu coloco nas tuas mãos, pois sei que nas tuas mãos já está. Deus, ministra ao coração do teu filho a tua vontade, o teu querer, a palavra que o Senhor designou para que ele possa, Deus, ministrar aos nossos corações. Pois os nossos corações estão abertos, Senhor, e nós estamos aqui facinho, não haverá resistência, não haverá nenhuma relutância, nenhum bloqueio, Deus, para ouvir a tua voz. Então, Senhor, fala conosco, porque nós ouvimos a tua voz na autoridade do nome de Jesus Cristo, e usa o teu filho com ousadia, Senhor, e com poder e autoridade, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aplauda a Deus com as palmas e fortes, Senhor. Glória a Deus! Salve a igreja, Pai Senhor. Amém! Confesso aos irmãos que essa semana não foi fácil. Depois de receber o convite, tudo bem. Depois de receber o convite, meu Deus do céu. Aleluia! O frio na barriga que não passava. Eu falei: será que é a moto? Desci da moto, não era a moto. Será que é o carro? Eu andei de carro, não era o carro. O que está acontecendo? Abra sua Bíblia. Aleluia! Em Atos 16. Aleluia! A partir do 22. Glória a Deus! O que está acontecendo? Glória a Deus! Combinaram o que aí, pelo amor de Deus? Aleluia! Fala de novo. Festa pela palavra. Atos 16, 22. Aleluia. Glória a Deus! Todos acharam? Amém? Amém! E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados
rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo eles dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. E lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada da bainha e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Amém? Glória a Deus. Quero trazer para os irmãos uma mensagem do homem considerado como um dos maiores mensageiros que tiveram nessa terra. Paulo, considerado o maior missionário. Depois que Jesus foi ressurreto, ele foi chamado pelo próprio Cristo. Em Atos 9, está lá a história. 9:15 diz que o Senhor diz para Ananias: vai e vá até ele, porque ele é para mim um vaso escolhido, que ele vai pregar para os gentios, para os reis. No 16, o texto diz: e eu lhe mostrarei o quanto é padecer pelo meu nome. Eu imagino Jesus falando isso e falando para Ananias. E hoje, eu me batendo com esse texto, eu imaginei Ananias escutando isso. Eu imagino Ananias pensando consigo mesmo: eu que o diga. Porque a missão de Ananias era ir até Paulo, o perseguidor. Era ir até a pessoa que estava massacrando a igreja com perseguição, impedindo eles de falar o nome do seu Senhor. Aí imagina o Senhor falando para Ananias: vai lá, que eu vou mostrar para ele. Vai lá que ele vai sentir na pele o que é padecer pelo meu nome. E esse texto aqui, já na segunda viagem missionária que ele está fazendo, ele está com Silas. E ele chega na cidade, e uma mulher que tinha um demônio de adivinhação, dia após dia, falava para eles: esses são servos do Deus Altíssimo. Mas sabe quando a pessoa quer fazer o mover de Deus, mas não quer chamar muita atenção? Eu imagino Paulo e Silas indo orar, que nem diz o texto, e de novo aquela mulher: aquele ali que vai é servo do Deus Altíssimo. Paulo se vira para ela e expulsa aquele demônio em nome de Jesus Cristo. Saia dela. O texto vai dizer que aquela mulher dava muito lucro aos seus filhos, que eles usavam a adivinhação. Hoje, não sei se os irmãos já viram, eu morei uma época em Suzano e tinha muito cigano lá, e era a mesma coisa. O pessoal pede para ler sua mão, e eu pequeno assim, mais ou menos como esse menino: mas mãe, não tem nada escrito na minha mão. E lá no centro lá de Suzano sempre tinha essas coisas. E eu imagino aquela mulher chegando, pessoas após pessoas, e mostrando para elas alguma coisa do futuro, ou alguma coisa que está acontecendo, e dando lucro para aquelas pessoas. E Paulo, ele rompeu
Ele rompeu uma corrente. Que naquele momento eu entendi, lendo esse texto, que aquela cidade tinha que ser liberta. Só que, pastor, eu lendo o texto, eu falei, meu Deus do céu. Paulo, ele age com impulso. Sai dela. Acabou com tudo. Os homens já ficaram atordoados. Cadê o meu lucro? De onde é que eu vou tirar esse aqui quando trazer hoje para nós? Quando a gente já está acostumado com uma mamatinha, é muito bom. Eu imagino essas pessoas ali. Já tem uma pessoa certa para fazer o trabalho. Aquela mulher já estava ali todos os dias fazendo o querer deles. E eles enchendo o bolso de dinheiro. E Paulo cortou uma única vez. Em nome de Jesus. E libertou aquela mulher. Só que aqueles homens não viam ele como libertador. E ele chegando aos magistrados falou: ei, a gente somos romanos, a gente não é obrigado a escutar isso, a gente não é obrigado a praticar isso. E encerra os dois na prisão depois de açoitá-los. Pastor, depois que você me fez o convite, eu virei essa Bíblia de cabeça para baixo. E a única coisa que me veio na cabeça era esse texto. Porque na nossa vida, assim, ministério, o pastor falou que é novo. Mas eu já vi o Rodrigo dizendo aqui diversas vezes que Rave é o que? Restaurando a noiva. Quem é a noiva? Quem é a noiva, igreja? Então a restauração é para mim e para você. E a restauração é para as pessoas que vai vir. Eu imagino Paulo ali, ele restaurando uma cidade. Só que para restaurar a cidade, o Senhor, quando ele veio na terra e pisou na terra, ele disse que é para a gente pregar o evangelho dele, o reino de Deus, porque já estava próximo. E ele disse diversas vezes que quando tentaram nos açoitar, quando tentar nos matar, estaria fazendo um favor para ele, porque a gente ia padecer pelo nome de Cristo. E é maravilhoso você ver uma igreja que na hora das ofertas, as crianças pulam, as irmãs pulam e gritam, e é uma festa. Mas eu imagino se tivesse Paulo aqui falando assim: meus irmãos, vocês não estão passando o que a gente passou. Vocês não têm nem noção do que foi o que Paulo, o que os discípulos, o que aqueles apóstolos naqueles dias passaram. De pessoas sendo comidas por leões, de pessoas sendo crucificadas, de pessoas sendo açoitadas, Tiago ao fio da espada. Mas o nosso papel é reavivado. Mas o nosso papel é fazer a diferença. Mas naquela época era muito na carne que a igreja estava crescendo. Eles tentavam com morte, tentavam ao fio da espada, tentavam com açoites, tentavam com tudo na carne para tentar barrar. E mesmo assim a igreja se dispersava, e ali eles pregavam, e ali aumentava, e ali crescia. Quando eu cheguei aqui, já tinha um rapaz aqui na frente, aqui, escutando esse louvor. Glória a Deus, aleluia. Muitos de vocês não viram, mas tinha um rapaz ali, e o pessoal do bar falava assim: já tá aqui na frente, já entra logo. E eu imagino, muitas das vezes a gente tem passado coisa, porque eu conheço o pastor Josimar já tem uns 10 anos, ele viu o Miguel crescer, que é o meu mais velho, a Rebeca nascer, já está com 7 anos, e o Danielzinho agora com 3. Do que ele falou, ele disse que a gente deu muito trabalho. Eu imagino o trabalho que a gente dá para ser ensinado, eu imagino o trabalho que a gente dá para aprender, mas não para ficar assim, só sabendo, não para reter o conhecimento, mas sim para passar. Aleluia. E eu imagino os irmãos aqui agora pensando como se fosse Paulo: vamos pregar o evangelho, vamos
falar do amor de Deus. E muitas das vezes a nossa aprovação está numa vida financeira, está numa doença. Paulo ali, ele foi açoitado, 39 açoites. Meus irmãos, eu já apanhei de cinto e não é muito bom não. Imagine açoites de vara. 39 vezes a carne dele doeu. Ele se segurando no tronco, com a cadeia como se fosse uma algema hoje, para os irmãos entenderem. Preso, cheio de dor. Eu imagino ele ali com Silas ali, esperando o mover de Deus. E esse texto aqui, tem uns anos já que eu estou me batendo com ele para entender o porquê que foi perto da meia-noite. O porquê que foi perto da meia-noite para eles louvarem, para o mover acontecer. Porque uma vez eu trouxe para a igreja assim, se os açoites foi às 8 da manhã e eles encerraram na prisão às 10. Paulo esperou o dia inteiro para louvar o Senhor. E de novo eu me batendo com esse texto, dentro de casa, na moto, essa semana. Por que foi perto da meia-noite? Será que era para um momento estratégico, para que tivesse só um soldado ali? Porque o texto não dá um panorâmica muito claro sobre isso. Mas por que meia-noite? Ele já estava com a carne doendo. Você preso pelo tronco, eu imagino uma posição ruim. Por que esperar meia-noite? Por que esperar meia-noite? Pastor, eu me indaguei diversas vezes o porquê meia-noite. Se ele já sabia que quando eles orassem, quando eles clamassem, quando eles pedissem, Deus estaria ali. Deus ele iria fazer. Aí quando eu olho para mim, qualquer adversidade, qualquer provação, qualquer coisa que me vem sobre a minha família, é a última coisa que a gente espera, é louvar e bendizer o nome do Senhor. É a última coisa que a gente faz, é clamar o nome do Senhor. Irmã, a gente ora, a gente pede. Mas o que Paulo fez foi diferente. Em meio à prisão, em meio às dores, Paulo e Silas, eles começaram a orar e a clamar o nome do Senhor com louvores. Imagina ali ele mudou, ele sofrendo. Silas, como é que está aí? Está ruim. E aí Paulo, como é que está aí? Está ruim, está ardendo, está doendo. Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos chamar a atenção do Senhor. Porque aqueles que estavam ali, imagina eles olhando para Paulo e Silas sem entender nada, só escutando o louvor. E só escutando louvor e oração, e louvor e oração. Meu irmão, eu já vi o presbítero lá na igreja lá, com o filho no hospital, e ele orar, e ele pedir. Eu não sei se os irmãos já conhecem o presbítero Flávio. Uma vez ele estava com o filho dele, ele falou assim, e eu clamava ao Senhor. O pastor Josimar, já conheço há um tempo, ele tem uma perna dele abençoada aí, e a gente já orou. Já pessoas ali, o irmão da Natália, da minha esposa, já passou pelo crime, e já se livrou da morte diversas vezes porque ela orou. Mas eu ainda não vi alguém falar assim, eu adorei ao Senhor e a resposta veio. Sabe por quê? Porque o socorro, a oração a gente alcança. Mas você não está preocupado com dor. Você não está preocupado com a aprovação. Você não está preocupado onde você está. Você não está preocupado com quem você está. Você está preocupado em adorar o nome do Senhor. Eu passei no dia 30 do mês passado, o dia inteiro com meu pai no hospital. Quando
problema do coração. Você vê pessoas de todos os lugares. Ele foi fazer um cateterismo, você vê pessoas com texto na mão, você vê pessoas com... Mas louvar o Senhor. Louvar o Senhor, você não vê ninguém louvar. E esse texto me indagando por que meia-noite. Isso não quer dizer que Paulo e Silas não oraram até aquele canto. Mas o ministério de louvor é tão importante porque destrava. Aleluia. Mas destrava o céu. Ele abre uma porta Aleluia. que Paulo ele presenciou, porque eu me nego a acreditar que Paulo até aquele momento não tinha pedido ao Senhor: Senhor, me socorre. Senhor, ó a nossa situação. E muitas das vezes a gente tem passado por provação, a gente tem passado por coisa. Porque a igreja é para se manter de pé, a igreja é para crescer. O sinal é as adversidades. Porque é em cima de adversidade, é em cima de provação que a gente vai vencer. Que a gente sabe que está no caminho certo. Porque se as coisas estiverem muito bom. Primeiro ponto. Paulo expulsa o demônio. E começa a primeira parte da aprovação. A cidade passa a ser liberta a partir desse momento. Não é do ato do que Deus fez no cárcere. Paulo e Silas são presos. E há um tempo determinado para acontecer o mover de Deus. Aleluia. Há um tempo para eles começarem a adorar. E chega o tempo necessário para Deus agir. Terceiro ponto. Os presos são alcançados. Não é por... Os presos não são alcançados por causa do louvor, não são alcançados porque os cárceres se moveram, mas sim pela perseverança, por não desistir. Porque eu imagino você olhando uma pessoa que está sofrendo, que está ali, que não era para estar ali, que nem Paulo e Silas, e eles não desistiram, continuam orando ao nome do Deus que eles servem, e Deus respondeu. Porque se tem algo que é muito vão, e eu passei algo disso na minha vida, é você orar e você sentir que a sua oração não vai ter resposta. Os presos são alcançados. Sendo romano ou gentios. E nenhum deles tem os costumes judaicos. Quarto ponto. O reino vem em primeiro lugar. Nem os açoites, nem a prisão tiraram o foco de Paulo e Silas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No texto, quero que os irmãos imaginem comigo. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Meus irmãos, eu estava comparando isso com o texto de Atos 12, a qual Pedro ele foi preso, mas tinha uma igreja orando. Glória a Deus. Aonde um anjo do Senhor chegou ali e libertou a Pedro, porque tinha uma igreja orando. Mas a Paulo e a Silas, só um e o outro. Era um orando pelo outro.
Era enquanto um adorava, o outro orava. Trazendo para nós hoje, vai ter muitas das vezes que você vai se encontrar somente com o seu marido, somente com a sua esposa. E a aprovação adversa pode estar até doendo, pode estar até ruim. Mas vai ser só vocês dois. Você vai chegar na igreja, vai estar todo mundo cantando por nome e adorando. Mas o ministério com Deus é com vocês dois. É com você na sua vida. E o movimento de Deus é tão maravilhoso nesse texto. Porque quando Deus balança os alicerces, quando Deus solta a eles depois da adoração, não é para falar assim: ei, vocês são melhores do que os que estão presos. Não é para falar assim: ei, vocês são melhores do que os romanos. Para falar assim: porque o projeto que eu tenho na vida de vocês ainda não acabou. Meus irmãos, se vocês estão livres, vocês estão falando, vocês estão andando, vocês estão com saúde, não é por mérito próprio, é porque Deus está dizendo assim para mim e para você: eu te sustento de pé para você fazer, eu te sustento de pé para você agir. Paulo e Silas, imagina saindo ali fora ali, todo mundo olhando para eles assim: meu Deus do céu, os alicerces se mexeram, nós estamos soltos. Glória a Deus. Assim, é mais uma oportunidade de pregar, é mais uma oportunidade de falar do Senhor, é mais um momento que Deus separou para mim. Aleluia. Glória a Deus. O homem foi conhecido, e é conhecido por uma frase: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E eu fiquei pensando comigo hoje, porque tem muita gente que não fala do amor de Deus para ninguém. Tem muitas igrejas hoje que não pregam a palavra. E tem muita gente que não vai ter um bom combate. Tem muita gente que não vai ter a carreira. Como tem muita gente que não vai ter a fé. Se coloca de pé. O milagre de Deus na nossa vida não é para... É muito alegre, mas não é para trazer alegria própria. O terremoto de Deus na nossa vida, as cadeias soltas na nossa vida, não é para trazer um ego maior. Não é para se amostrar com o que Deus fez, e sim é uma oportunidade que Deus está dando ainda para continuar. Porque eu lendo esse texto hoje e reli ele de novo, e reli de novo 3 vezes. Paulo e Silas foram soltos com dor. Paulo e Silas foram soltos cansados. Paulo e Silas foram soltos da maneira que eles entraram. Mas a coisa mais gloriosa que foi aquele soldado que, quando ele salta no meio deles, ele pergunta: meus senhores, o que eu preciso fazer? O que tem que ser feito para que eu alcance a salvação? Meus irmãos, mesmo cansados, mesmo doloridos, a gente é exemplo. Mesmo com dor, mesmo com aflição, nós somos exemplos do Senhor. Nós somos exemplos de Deus. Deus. Glória. Por que, irmão, você está falando isso? O pastor Josimar, não sei se todos conhecem uma aflição que ele passa com a perna dele. Pastor, você vai para a glória, mas não é necessário a sua perna estar sã para você estar na glória. Igreja,
Eliseu, ele ressuscitou, mesmo depois de morto. Um homem que foi tocado nos ossos dele. E Eliseu, ele morreu doente. É maravilhoso louvar o Senhor, mas a gente tem que lembrar que a gente é exemplo para as pessoas lá fora. A gente é diferença para as pessoas lá fora. E por mais que você vê o mover de Deus, por mais que você vê os cárceres, eu fiquei me imaginando no lugar de Paulo. Senhor, não dava para dar um jeitinho não, dar um flex? Senhor, uma dipirona, só um negocinho para dor, só um negocinho para inflamação, um anti-inflamatório. E aquele texto de Atos 9:16, que ele vai saber o quanto deve ser padecer pelo meu nome. É ele ver o mover de Deus tão grande. É ele ver que por mais que doa, as pessoas vão reconhecer que Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. Amém. Quer se agradecer a oportunidade em nome de Jesus?